Oi. Cuca. Chegou o Cuca. Vamos lá, Rezendão. Vamos ouvir então aqui o início. O Hulk deu uma declaração forte, falando que alguns jogadores que são bons para marcar, não adianta que não vão resolver lá na frente e que acaba atrapalhando quem está para resolver, que ele não tem que ir lá atrás para marcar, que vai acabar atrapalhando o sistema. O time está desorganizado desse jeito, a ponto de alguns jogadores não estarem cumprindo a função e tentando fazer a função de outro? Vamos por partes, né? Sempre que vocês oportunamente pegam um jogador, e com toda a razão, no calor de um jogo, de cabeça quente, tomando gol aos 56, né? 55,5, vocês vão pegar entrevistas boas, polêmicas, e é natural que isso ocorra, principalmente com os líderes, que na verdade são os que vão responder mais forte nas derrotas, né? Não vão ser os mais jovens. Então essa resposta deles se dá muito em cima do gol que a gente tomou aos 56, né? No minuto a mais que nós pedimos para o árbitro dar, acabou tomando o gol. Mas assim, eu não lembro de um outro contra-ataque no segundo tempo, depois do 2-2, que a gente tivesse tomado do Atlético, né? Pelo contrário, o jogo estava uma pressão enorme nossa, com 7, 8 escanteios seguidos, e bola para lá, bola para cá, e perereco, e tira daqui, de lá, pronto para qualquer momento, dentro da área, o último toque, a gente errando, para fazer o gol. E quando o adversário, 56, né, pega um rebote de uma jogada tua, que o time inteiro está dentro da área no afã de fazer o gol, que não quer sair com o empate, eu acho que a gente devia ter se posicionado um pouquinho melhor e matado a jogada, feito uma falta. Pronto, aí você vai passar a linha e não vai tomar o gol. Então são escolhas que o jogador faz dentro do campo, às vezes em fazer uma falta, às vezes em não fazer, como foi, por exemplo, no lance do segundo gol. Não me lembro qual volante do Atlético, que pelo meio campo arrancou, 2 jogadores meus escorregaram. E aí ele achou um passe na linha de fundo, e da linha de fundo saiu o gol. 1 minuto depois que você tinha feito o teu gol. Então essas coisas mexem com o jogador, né? Quando você estava para estabilizar, porque nós começamos mal, melhoramos. Aí começou o segundo tempo mal, com 30 segundos, um golaço, e melhoramos. Aí a hora que a gente fez o 2-1 para inflar, no minuto seguinte toma o gol. E você luta até o fim, como eles lutaram. Aí eu não sou de falar em número, mas mais uma vez finalizou mais do que o dobro do adversário, o dobro de posse de bola, e não fizemos o gol. O adversário sim, né? Eu não me lembro de uma defesa do Everson, uma no primeiro tempo, e as que estão indo indefensáveis. Isso é um momento que se vive, né? Então a gente tem que saber, e o torcedor saber, que ninguém está passando a mão na cabeça do jogador e ficando contente com o resultado dos jogos. Mas ao mesmo tempo, se você vier aqui e expusê-los, expor-los, né, é pior, porque são eles que podem nos dar a resposta no próximo jogo, nos próximos jogos. E se você vier aqui e expor esses jogadores aí, com certeza não vai fazer bem para ninguém. Eles já estão sofridos com a derrota, né? O que eles menos precisam é que eu venha aqui e venha criticá-los publicamente. Isso eu não vou fazer nunca. Agora, internamente, eu vou cobrar, sim, de cada um o que eles podem e devem melhorar. Cuca, boa noite. Você já até explicou em alguns aspectos, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa tão falada falta de humildade. Foi tema da sua entrevista passada, o Hulk falou sobre isso. Falta humildade. O que é isso? É uma desconcentração? Eu não falei que falta humildade. Nunca falei isso. Não falta. Pô, esse cara não é isso que está faltando? Não, lógico que não. Humilde, o pessoal é super humilde. Agora, se não dá certo a situação no campo, não é por falta de humildade. Pode ter certeza que não é. São nuances de um jogo. Como a gente está falando agora aqui, né, se eu for falar em número, chutou 3 bolas no segundo tempo, entraram as 3, e as nossas não entraram. Então, como é que você vai falar? Pô, se tivesse humildade, ninguém quis fazer o gol de letra, ou ninguém quis sair jogando, dando chapéu ou caneta. É o momento que o time vive, né? E a gente tem que saber passar isso. Eu acho que cabe muitos argumentos que está faltando para a gente,
mas a humildade eu acho que não, desculpe. O Cuca, você tem uma experiência muito grande no futebol e o Galo agora tem pela frente o jogo que o torcedor está esperando, o torcedor confia no treinador, confia nesse elenco. O que fazer até quarta-feira, porque a parte psicológica, né? O Palmeiras é o líder do campeonato, vai jogar na sua casa, com o apoio da torcida, e o Atlético vai ter que superar tudo isso para esse jogo. Sim, é inquestionável. Você hoje não dá um favoritismo para o Palmeiras, por mais que fiquem brabos comigo, os próprios nossos torcedores. O Palmeiras é favorito quarta-feira. Ele tem a faca e o queijo na mão para cortar quarta-feira. Ele é o melhor time da Libertadores, que fez mais pontos, está vivendo um momento mágico, maravilhoso, de bem com a torcida, com a imprensa, lógico, uma coisa puxa a outra. E vieram aqui, encontraram, tiveram a fortuna de fazer 2 gols naquele empate doloroso em cima da hora e saem como favoritos na casa deles, né? E nós podemos provar que a gente é humilde e ir lá fazer a nossa parte e esperar no final da quarta-feira, né? Porque, de repente, esses mesmos meninos que hoje eu estou não criticando, eles, quem sabe, acontece uma coisa diferente e a gente possa ganhar. Vamos trabalhar. Oi, Cuca, boa noite. Muito tem se falado da correção de erros. E nesses 3 jogos seus, desde a sua volta, eu queria te perguntar quais são esses erros, já pensando no jogo contra o Palmeiras, o jogo mais importante do ano, e se esses erros eles estão mais ligados à parte da organização ou à parte anímica? Não é organização. Hoje, assim, o primeiro tempo ele não foi organizado, né? Eu falo a verdade, o que eu sinto. Nós jogamos com Pedrinho e Nacho de meias e os volantes do Atlético, eles marcaram bem os 2 meias meio e jogaram também, né? Então não foi assim um jogo assim do primeiro tempo, o primeiro jogo do Pavon. Não foi um primeiro tempo que a gente jogou organizado. Eu acho que o time ficou muito espaçado, a defesa, o meio-campo, o ataque. Dividiu em 3 setores, então a gente, quando tinha uma bola longa, não tinha encurtação lá na frente do meio campo, a gente perdia sempre a segunda bola e não foi um bom primeiro tempo, ainda que a gente saiu ganhando no segundo tempo, nós jogamos melhor, mas o adversário com 40 segundos fez um gol e muda a história do jogo. Nós remamos, reviramos, né, para 2-1. E aí, quando a gente vai pegar o controle do jogo e a torcida incendiou, você toma o gol 1 minuto depois. Também murcha de volta, você tem que remar tudo de volta. Então, não achei que foi desorganizado. Desorganizado foi o último lance, que você tomar um contra-ataque, estando com o time todo exposto, como a gente estava, no afã de buscar a vitória. E isso, por mais que a gente ache ruim, é louvável. Porque se os caras tivessem tudo atrás esperando, nós íamos estar bravo aqui, que eles não tentaram vencer, e tentamos a todo custo, até o último momento, e por isso fomos penalizados, por essa desorganização nesse último lance que tomamos o contra-ataque. Boa noite, Cuca. Eu queria que você falasse um pouco sobre o momento do seu elenco, porque hoje você teve que fazer algumas escolhas, deixar alguns jogadores no banco, depois teve que recorrer a eles, e agora você tem um jogo importante em São Paulo. Queria que você falasse como é que foi essa decisão, né? Você imagina que a questão física pesou muito, e como é que está esse elenco para São Paulo? Eu não tomo as decisões sozinhos, né? Eu tenho departamentos fisiológico e físico e converso com eles, então às vezes o torcedor mesmo pode se indagar vocês, né? Por que não trouxe o Mariano? Por que não trouxe o Zaratio? Por que não trouxe o Alonso? Por que não trouxe o Jair? Porque a gente precisava deixá-los. E, além disso, oportunizou alguns jogadores para você saber. A gente precisava ver também alguns jogadores jogar, tendo um conhecimento maior deles. E se acontece a vitória, as coisas eram certas e o emocional estava bom. Com a derrota, as coisas não deram certo, agora cabe ao treinador trabalhar o emocional também. E a gente sabe bem como fazer isso. Cuca, projetando o jogo de quarta-feira, você mencionou muito aí a questão do contra-ataque e o Atlético tem o lado esquerdo muito forte com o Arana, que talvez não esteja no jogo e o Dodô possa jogar, e o Rubens também. Como é que você está projetando essa questão do Dodô, talvez por isso tenha tirado ele ainda no intervalo de jogo?
Não, ele pediu para sair. Na verdade, ele ia sair no intervalo mesmo. Não saiu, esperamos mais um pouco, daí não deu mais para ele. O Rubens eu pus nessa figura de meio campo para ver a participação dele como era, e depois eu passei para lado ele com a entrada do Jair, né? Nosso time pegou corpo, pressionou muito o adversário, mas mais uma vez fomos infelizes nas finalizações e por isso não vencemos. Cuca, boa noite. Já foi dito aqui, você é um técnico experiente e acostumado com missões difíceis. Está sendo mais difícil do que você imaginou? E se o pior acontecer na quarta-feira diante do Palmeiras? Já tem muita gente dizendo que o ano vai acabar para o Atlético. Uhum. Então, você não pode pensar na tua morte antes dela chegar. Eu não penso lá, o dia que eu morrer, eu morri, mas eu estou vivo. Quarta-feira eu estou vivo também. A minha chance é menor que do adversário? Eles são favoritos? São. Mas eu estou vivo. Cuca, você citou algumas vezes a finalização, que o Atlético tem feito muito. Foi assim no último jogo contra o Palmeiras, foi hoje contra o Atlético Paranaense. Você disse que o time poderia ter se organizado um pouco melhor nesse último lance do gol. Sim. É o poder o poder de decisão do último momento ali, que o jogador tem que pensar o que fazer. É isso que está faltando do Atlético, essas decisões serem tomadas mais corretamente? As escolhas, né? Que o jogador, lá dentro do campo, assim, às vezes a gente critica, né, as escolhas do jogador, mas eles estão num espaço muito reduzido e com contato toda hora e tem que fazer a escolha de uma jogada ou outra. Eu lembro 2 jogadas nossas hoje, pela ponta direita, que nós adiantamos um pouco a bola, que eram lances claros para se fazer o gol. E aí vinha todo o fator positivo, moral, e você deslanchar para quem sabe fazer o segundo gol de vantagem, né? E não aconteceram. Então, quando isso vem vindo, o jogador ele vai perdendo a confiança. O ser humano é movido à confiança. E o jogador dentro do campo, não importa a idade que ele tenha, se é 18 ou 35, eles também são assim, né? A gente conversa muito sobre isso. Por isso que a gente dá a eles o direito de escolha e cobra, para que a melhor escolha ela seja... que eles escolham a melhor jogada, né? Isso que é fundamental. Isso que diferencia o grande jogador do bom jogador. E nós temos aqui grandes jogadores. Quem sabe eles não voltam a esse grande momento deles num jogo desse, por exemplo, quarta-feira. Vamos acreditar. Cuca, boa noite. O Jair entrou e você mesmo disse que deu mais intensidade, o Atlético recuperou o meio-campo, incorporou. Você acha que não falta um reserva direto para o Jair? Porque o elenco tem 2 volantes de marcação, o Alan e o Otávio. O Neto também é um volante mais marcação. Não falta esse jogador para o Atlético? O Jair é esse jogador. Hoje eu tentei ver o Rubens para fazer essa função. A gente tem o Zaratio também para fazer isso, né? O elenco ele tem boas opções. Cuca, desculpa. Você Beleza? falou muito sobre falta de confiança, né? Sobre recuperar essa confiança. Os jogadores sempre falam muito disso também depois dos jogos. De forma simples mesmo falando, como é que faz para recuperar isso? Se tivesse, né, um antídoto, né, um remédio para você comprar e pum, era fácil. Mas isso você faz cada um trabalhando o seu íntimo, né, o seu interno, né. Às vezes, o que me passa confiança? Fazer coisas boas, ter uma fé maior, treinar um pouco mais, tal situação, conversar um pouco mais com o companheiro, pensar mais um pouco no coletivo do que no individual. Eu sempre aprendi que quando não está 100% em dia a confiança, o coração é o primeiro aí. Se o coração vai bem, ele traz tudo junto. Então, de repente, é pôr um pouquinho mais de coração no jogo. Eles, todos nós. Não que esteja faltando, mas você me perguntou o que pode gerar confiança, quem sabe isso. Às vezes o jogador, como eu conversei com um jogador nosso, veterano, eu quando erro os 2, 3 primeiros passes, eu perco a confiança. E eu falei para ele, então não erre. Acerte os primeiros passes, faça o simples. Para depois que você vai adquirindo a confiança, você fazer tudo o que você pode. Também isso é outra coisa, né?
Você começar fazendo simples para acabar fazendo tudo que você pode. Essa é uma opção para quem sabe aumentar a nossa confiança. Cuca, boa noite. Hoje a torcida saiu um pouco na bronca com o Natan, que na visão deles falhou em alguns gols. E nas últimas semanas de trabalho do Turco, ele já tinha perdido a posição para o Rabelo, você volta, coloca o Natan de novo, aí hoje poupando alguns atletas, o Natan ganha espaço. E tem o Gemerson no elenco, que voltou, tem o Hever. Quer saber como que você vê esses dois zagueiros e essa disputa por posições na zaga? Hoje o Natan não ia jogar, né? Mas aconteceu um problema interno com o Hever e a gente teve que utilizar o Natan. O Gemerson há muito tempo que não joga, é um jogo decisivo hoje para nós. A gente passaria o adversário, atingiria o 5º lugar, eu acho, né? Então, nós mantivemos essa dupla, poupando apenas o Alonso. O Natan, ele é o jogador de defesa nosso, o mais veloz que a gente tem. Então, às vezes, você tem que jogar com um jogador com uma característica diferente do outro. E isso é o que a gente pensa bastante antes de colocar o time, né? Observar o adversário também. Mas eu não atribuo a culpa só ao Natan. Eu acho que todos, num geral, têm culpa na derrota, assim como quando você ganha, não ganha um jogador sozinho, é o coletivo.